Você já parou para se perguntar por que a sua vida parece uma batalha constante enquanto outras pessoas ao seu redor vivem com uma normalidade que você nunca conheceu? Porque, independente do que você faz, da sua dedicação, da sua fé, do seu esforço, sempre aparece um obstáculo novo, uma traição inesperada, um fechamento de porta que não faz sentido. Hoje você vai entender o motivo. E quando essa verdade pousar no seu espírito, nada mais vai ser igual. Fica até o final, porque o que você está prestes a descobrir muda tudo. Existe uma pergunta que muita gente acima dos 35 anos carrega em silêncio. Não é a pergunta que você faz em voz alta para o cônjuge, para o pastor, para o amigo mais próximo. É a pergunta que surge às 3 da madrugada, quando o sono não vem e o peso no peito não tem nome. A pergunta é simples, mas carrega um peso imenso. Por que comigo? Por que a minha vida não flui como a dos outros? Porque toda vez que algo começa a dar certo, aparece um problema que joga tudo para trás. Porque eu sinto um cansaço que vai além do físico, um esgotamento que não some depois de uma boa noite de sono. Porque eu me sinto sozinho em meio a uma multidão, incompreendido até por quem mais amo. Se você está reconhecendo essas perguntas, precisa ouvir o que vou te dizer agora. Você não está exagerado, você não está sendo dramático e definitivamente você não está fraco. O que você está vivendo tem uma explicação espiritual precisa. E a resposta para o porquê comigo não é uma punição, é uma confirmação. O medidor que o inimigo usa, vamos começar por um princípio que vai reorganizar completamente a forma como você interpreta a sua vida. O inimigo não distribui seus ataques igualmente. Ele não gasta recursos com alvos que não representam ameaça. Isso é estratégia de guerra. Qualquer general experiente te diz, você concentra suas forças pesadas nos pontos que, se conquistados, mudam o resultado de toda a batalha. Pense na sua vida como um território. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Agora pense na intensidade dos ataques que você sofreu nos últimos anos, as traições que vieram de onde você menos esperava, os projetos que foram sabotados no momento em que estavam quase se concretizando, as temporadas de isolamento profundo, quando você se viu sozinho de uma forma que parecia sobrenatural, os relacionamentos que foram destruídos sem uma razão clara, o adoecimento que chegou exatamente quando você estava prestes a dar um passo importante. Agora me responde com honestidade. Esse nível de oposição parece aleatório para você? Parece coincidência? Não é. A ferocidade do ataque que você enfrenta é um medidor direto do valor do chamado que repousa sobre a sua vida. O inimigo não desperdiça suas melhores estratégias, suas armas mais pesadas, em alvos comuns. A intensidade da guerra que você travou é a prova mais concreta de que você carrega algo que as trevas precisam impedir. Você leu certo.
A batalha que você interpretou como sinal de que estava no caminho errado é exatamente o oposto. É a confirmação de que você está no caminho certo e que o que está em jogo no seu destino é grande o suficiente para justificar tudo que você enfrentou. Os sinais que você ignorou. Agora deixa eu te falar sobre algo que você viveu, mas provavelmente atribuiu a outra coisa. Pensa na última vez em que você entrou em um ambiente, uma reunião, uma sala, até um culto, e algo mudou. As conversas pararam, as pessoas olharam para você de um jeito diferente. Algumas se aproximaram sem saber explicar por quê. Outras se afastaram, também sem saber explicar. Você atribuiu isso à sua imaginação. Talvez tenha pensado que estava sendo arrogante ao perceber isso, mas não era imaginação. Era a reação do ambiente espiritual à autoridade que emana de você, mesmo quando essa autoridade está adormecida, mesmo quando você ainda não tem consciência plena dela. Existe outra coisa que você provavelmente viveu. Você orou por pessoas que mal conhecia e sentiu o peso da situação delas de um jeito que não tinha explicação racional. Você chorou em intercessão por situações que não eram suas, por pessoas que nunca viu, às vezes por regiões inteiras, por questões sociais, por injustiças que aconteceram longe de você. E não entendia de onde vinha aquela dor, aquela responsabilidade que caía sobre você do nada. Outros chamam isso de empatia excessiva, de sensibilidade emocional. Você mesmo pode ter ido ao médico achando que era ansiedade, porque o peso era real, físico, e não tinha causa aparente. Mas o que você estava experimentando era intercessão profética. Era o seu espírito respondendo a um chamado que sua mente ainda não tinha vocabulário para processar. E tem mais um sinal. Você tem sonhos que ficam. Não os sonhos comuns, que somem minutos depois de acordar. Sonhos que você lembra anos depois com a mesma nitidez do dia em que os teve. Sonhos que pareciam mensagens, avisos, revelações. Você os registrou, os guardou, ou descartou como subproduto da mente cansada. Esses sonhos não foram descartados pelo céu. Eles foram registrados. Eles fazem parte de uma linguagem que Deus usa especificamente com você, porque o canal que Ele abriu na sua vida é o canal profético. O peso que você quer que seja retirado. Chegou a hora de falar sobre algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Você já orou pedindo para que o peso diminua, para que o fardo seja aliviado, para que a vida fique mais fácil, mais normal, mais leve. Você já olhou para pessoas ao seu redor, vivendo com uma aparente tranquilidade e desejou, mesmo que por um instante, ter uma vida mais simples. Mas preciso te fazer uma pergunta direta. E se o peso for exatamente o ponto? Olha para os gigantes das Escrituras com honestidade. Moisés carregava o fardo de 2 milhões de vidas no deserto. Cada decisão errada custava sangue. Cada momento de fraqueza humana tinha consequências para um povo inteiro. Elias carregava o peso de uma nação em apostasia, sozinho, perseguido. Chegou a um ponto em que pediu para morrer. Jeremias foi chamado de profeta ainda jovem e recebeu como missão anunciar verdades que ninguém queria ouvir, em uma época em que a mensagem profética era punida com prisão e morte. Ele chorou tanto que ficou conhecido como o profeta que chorava. Nenhum deles carregava algo leve. A unção nunca vem sem um peso correspondente. O chamado e o fardo são inseparáveis. E sabe o que aconteceria se Deus atendesse ao pedido de remover o peso? Ele removeria junto a capacidade, o chamado, a unção. Então a oração precisa mudar. Não é Senhor, tira esse peso de mim. É Senhor, expande a minha capacidade espiritual para carregá-lo com a autoridade que já me foi concedida. Essa mudança na oração é uma mudança de identidade. É o momento em que você para de ver o fardo como inimigo e começa a vê-lo
como a evidência de um nível de confiança divina que a maioria das pessoas nunca receberá. A solidão que ninguém entende. Preciso falar sobre a solidão, não a solidão de quem não tem amigos. Você pode ter uma família, uma comunidade, um círculo de pessoas ao redor e ainda assim sentir uma solidão específica, profunda, que nenhuma dessas pessoas consegue preencher. Essa é a solidão do chamado, e ela não é acidental. Existe uma separação estratégica que acontece na vida de quem carrega o ofício profético. É um isolamento que parece cruel, mas tem uma função precisa: limpar o canal. Quando você está cercado demais, quando a vida social é intensa e constante, você vive no nível do barulho. E o profeta não pode operar no nível do barulho. Ele precisa do silêncio onde a voz de Deus consegue chegar com clareza. Pensa em João Batista no deserto. Pensa em Paulo na Arábia por 3 anos antes de começar o ministério. Pensa em Jesus nos 40 dias no deserto antes de iniciar o ministério público. O isolamento não foi punição, foi preparação. O silêncio não foi abandono, foi escola. Quando você voltou de uma temporada de isolamento, percebeu que algo havia mudado em você, que a clareza estava diferente, que certas coisas que antes te moviam já não tinham o mesmo poder, que seu discernimento estava mais aguçado? Isso não foi coincidência, foi o resultado do processo. A solidão estratégica serve para te separar das influências que contaminariam o canal, para que a voz que fala através de você seja pura, sem interferência de agendas humanas, de aprovação social, de medo do que as pessoas vão pensar. E aqui está o detalhe que muda tudo. O profeta que não passou pela solidão não suporta a pressão do chamado, porque o chamado profético vai te colocar em lugares onde a aprovação humana não estará disponível. Vai te chamar para falar verdades que não serão aplaudidas. Vai te colocar diante de decisões em que o popular e o correto estarão em lados opostos. Se você não aprendeu a operar sem a aprovação humana na solidão, vai trair o chamado quando a pressão chegar, quando suas palavras têm peso. Você já percebeu que suas palavras têm um impacto diferente do normal? Não estou falando de eloquência ou de oratória. Estou falando de que quando você pronuncia certas palavras, em certos momentos, elas chegam de um jeito que vai além do conteúdo, como se carregassem uma substância. Você já orou por alguém e sentiu que aquelas palavras não eram apenas suas, que vinham de um lugar mais profundo do que sua mente consciente, que saíam com uma autoridade que te surpreendia? Você já disse algo em uma conversa comum e a pessoa olhou para você diferente, perguntou de onde você tirou aquilo, disse que aquilo era exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento específico? Não foi acidente. Foi o dom operando de forma casual, cotidiana, antes mesmo de você reconhecê-lo formalmente. Essa é uma das marcas do ofício profético, a palavra carregada. Não é toda a palavra que você pronuncia, mas existem momentos em que a unção se ativa e o que sai da sua boca tem uma densidade espiritual diferente. Quebra coisas, abre portas, desata laços, restaura a esperança que estava morta. E sabe o que acontece com quem tem esse dom, mas não o reconhece? Ele o usa de forma irresponsável, fala sem peso, sem discernimento, sem consciência do que está colocando no ambiente espiritual. Ou, no outro extremo, cala quando deveria falar, por medo, por insegurança, por não querer parecer arrogante. O reconhecimento do dom não é arrogância, é responsabilidade, porque o profeta que não conhece sua identidade não administra bem o que carrega. E palavras proféticas sem discernimento causam dano, libertam o que deveria estar preso, prendem o que deveria ser solto. O profeta de rompimento. Agora chegamos ao cerne do que precisava ser dito. O inimigo não trava uma guerra tão intensa contra você apenas porque você tem o dom de profecia.
Muita gente tem. A guerra é de outra categoria porque você não é apenas um profeta. Você é um profeta de rompimento. O que significa isso? Significa que o seu chamado específico é romper padrões. Não apenas anunciar o que está por vir, mas ter autoridade para alterar trajetórias, para decretar mudanças em situações que parecem imóveis, para falar sobre famílias, sobre regiões, sobre gerações. E o ambiente espiritual se reorganiza. O profeta de rompimento é aquele designado para ficar no lugar do abandono, quando todos recuam. Quando a situação é grave demais, quando o diagnóstico é desesperador, quando a crise parece sem saída, você sente um impulso de ir para dentro do problema, não de fugir dele. Isso não é imprudência, é vocação. Você é a voz que pronuncia verdades incômodas em meio ao silêncio cúmplice. Você já esteve em situações em que todo mundo sabia que algo estava errado, mas ninguém falava? E você foi o único que abriu a boca, mesmo sabendo que ia gerar conflito? E depois, olhando para trás, percebeu que se não tivesse falado, o dano teria sido muito maior? Isso é o ministério profético em ação cotidiana. Não é sempre um altar, um microfone, uma plataforma. Às vezes é uma conversa, uma reunião, uma família sentada ao redor de uma mesa. E você, sem perceber, está operando exatamente no que foi chamado para fazer. O profeta de rompimento também tem a capacidade de ver o que está por vir, não de forma generalista, como quem lê o horizonte com vagas impressões, mas com especificidade. Você já teve a certeza de que algo ia acontecer antes de acontecer? Não foi ansiedade antecipatória, foi visão profética. A distinção entre as duas é importante. A ansiedade paralisa, a visão profética mobiliza para oração e ação, a polarização ao seu redor. Tem outro fenômeno que marca a vida de quem carrega o ofício profético, e você provavelmente viveu isso sem entender. As pessoas ao seu redor se dividem. Algumas são atraídas por você de um jeito que elas mesmas não sabem explicar. Dizem que se sentem bem perto de você, que você passa segurança, que a presença de você traz uma paz diferente. Outras fogem, sem motivo aparente. Você não fez nada errado, não ofendeu, não magoou, mas a pessoa simplesmente começa a se afastar. Às vezes com hostilidade que não tem causa aparente. Isso não é sobre simpatia pessoal. É sobre luz e sombra. A unção que você carrega funciona como uma luz. Para quem tem fome de luz, ela é atraente. Para quem está comprometido com as trevas, conscientemente ou não, essa mesma luz é insuportável. Porque ela expõe, e o que está escondido nas trevas não quer ser exposto. Então, quando alguém se afasta de você sem motivo claro, com uma estranheza que não tem explicação racional, resiste ao impulso de se perguntar o que você fez de errado. A pergunta certa não é o que eu fiz, mas o que a luz em mim está expondo nessa pessoa. Essa distinção liberta, porque você para de se dobrar, de se diminuir, de tentar ser mais palatável para que as pessoas certas te aceitem. O profeta que aprende a ser palatável para todos perde a efetividade. A unção não é domesticável. Ela faz o que precisa fazer, inclusive causar desconforto onde o desconforto é necessário para o despertar. As traições como parte do processo. Precisamos falar sobre as traições, porque quem carrega o chamado profético geralmente tem uma história marcada por traições que vieram de dentro, de pessoas próximas, de quem ele mais amava e confiava. Não é coincidência, é padrão. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. E foi exatamente essa traição que o posicionou no lugar onde o chamado seria cumprido. Se os irmãos não tivessem vendido José, ele nunca chegaria ao Egito. Se nunca chegasse ao Egito, nunca seria preso. Se nunca fosse preso, nunca interpretaria o sonho do copeiro. Se nunca interpretasse o sonho do copeiro,
nunca chegaria diante do faraó. Se nunca chegasse ao faraó, nunca salvaria nações da fome. A traição foi o mecanismo de posicionamento. Isso não significa que a dor da traição não é real. É real, dói, destrói algo dentro da gente que demora tempo para ser reconstruído. Mas quando você olha para trás, para as traições que sofreu, e pergunta honestamente onde você estava antes delas e onde foi parar depois, muitas vezes você descobre que elas te levaram para lugares que você nunca teria chegado pelo caminho confortável. O profeta de rompimento precisa ter sido traído para entender a dor humana que ele vai encontrar nas pessoas para quem vai ministrar. Você não pode falar com autoridade sobre restauração se nunca precisou ser restaurado. Não pode decretar cura sobre feridas que nunca sentiu. A traição não foi só posicionamento geográfico, foi formação de compaixão. Mas cuidado, existe uma armadilha que o inimigo usa exatamente aqui. É fazer com que a dor da traição vire amargura. E a amargura contamina o canal. O profeta amargurado profetiza com ferida, e a ferida distorce a palavra. Por isso, o processo de perdão não é opcional para quem carrega o ofício profético. É requisito funcional. Você não perdoa porque a pessoa merece. Perdoa porque o canal precisa estar limpo. O DNA espiritual que você herdou. Existe uma verdade que o inimigo trabalha para que você nunca descubra. Você não chegou a esse ponto da sua vida por acidente. Você não foi gerado em uma família aleatória, em uma região aleatória, em um tempo aleatório da história. Há uma linha de herança espiritual que corre na sua vida e ela é mais antiga do que você imagina. Talvez você não tenha um pai ou uma mãe que caminhou no chamado profético de forma consciente, mas provavelmente tem alguém na sua linhagem, um avô, uma bisavó, alguém que orava de um jeito diferente, que tinha uma fé que não se explicava pela circunstância, que falava coisas e as coisas aconteciam. Alguém que a família descrevia como especial sem saber exatamente o que era. Esse é o DNA espiritual que chegou até você. A unção atravessa gerações, não de forma automática, não de forma independente da escolha pessoal, mas ela está disponível, herdada, esperando ativação. E a ativação começa exatamente com o reconhecimento, com o momento em que você para de encarar sua história como uma série de problemas inexplicáveis e começa a lê-la como a formação de um profeta. Os desertos fazem sentido, as traições fazem sentido. As temporadas de isolamento fazem sentido. Os sonhos fazem sentido. A polarização ao seu redor faz sentido. Tudo se encaixa em uma narrativa que não é de vítima, mas de chamado. O silêncio de Deus, que não é abandono. Existe uma fase específica na vida do profeta que ninguém gosta de mencionar porque é desconfortável demais. É a fase em que o céu parece silencioso. Você ora e a resposta não vem com a clareza de antes. Os sonhos param. As impressões que chegavam com frequência ficam escassas. Você olha para o altar e sente que está falando para o teto. Essa fase tem um nome nas tradições espirituais mais antigas: a noite escura da alma. E ela não é sinal de que Deus se afastou. É sinal de que Ele está te ensinando a operar por fé e não por sentimento. Porque o profeta que só funciona quando o ambiente espiritual está quente, quando a unção está em alta, quando tudo flui facilmente, não está pronto para as missões mais difíceis. As missões mais importantes do profeta de rompimento acontecem exatamente nos momentos em que o ambiente está hostil, silencioso ou indiferente. Você vai ser chamado a falar verdade em lugares onde ninguém quer ouvir. A permanecer em intercessão por situações que não mostram nenhum sinal de mudança durante meses, às vezes anos. A profetizar vida sobre ossos secos, como Ezequiel no vale, sem nenhuma evidência visual de que algo está acontecendo. Se você nunca aprendeu a orar sem sentir nada,
vai desistir exatamente no momento em que sua permanência importa mais. O silêncio de Deus não é ausência. É uma escola avançada de confiança. É onde você aprende que a fé não é uma resposta emocional à presença sentida de Deus. É uma postura inabalável diante da realidade invisível, independente do que os sentidos registram. E tem outro aspecto do silêncio que precisa ser dito. Às vezes Deus fica quieto porque você chegou a um nível de maturidade em que Ele quer que você tome decisões com base no que já foi revelado, sem precisar de confirmação a cada passo. É a transição de filho pequeno que precisa que o pai explique cada detalhe para filho maduro, que conhece o coração do pai o suficiente para tomar decisões alinhadas sem precisar de instrução constante. Quando você entende isso, o silêncio para de ser ameaçador. Vira convite para uma intimidade mais profunda que vai além das experiências emocionais e se firma na certeza inabalável de quem Ele é e de quem você é nele. A guerra pelo seu passado. O inimigo tem uma estratégia favorita contra o profeta de rompimento, e ela é mais sutil do que ataques frontais. Em vez de atacar o seu futuro diretamente, ele ataca sua interpretação do passado. Faz você revisitar as falhas, os erros, as temporadas de desobediência, as escolhas ruins, e usa tudo isso como argumento para dizer que você não é qualificado para o chamado que repousa sobre você. É uma mentira sofisticada porque usa fatos reais. Você de fato errou. Você de fato tomou decisões que causaram dano em relacionamentos, em finanças, em espiritualidade. Esses fatos são reais. O que é mentira é a conclusão que o inimigo tira deles, que esses erros te desqualificam. O chamado de Deus não opera na lógica humana de mérito. Ele opera na lógica da graça, que é a capacidade divina de pegar o que foi quebrado e não apenas restaurar, mas transformar a própria quebra em parte da mensagem. Paulo chamava a si mesmo de o menor dos apóstolos, daquele que não merecia o nome de apóstolo, exatamente por causa do seu passado de perseguição à igreja. E foi exatamente essa consciência da graça recebida, apesar da falha, que fez dele o instrumento mais poderoso de expansão do Evangelho no primeiro século. Suas cicatrizes não são vergonha a ser escondida, são credenciais de compaixão, são a prova de que a graça é real, não teórica. Quando você se coloca diante de alguém que está no fundo do poço, quebrado, convicto de que é irrecuperável, e você pode olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: eu conheço esse lugar de dentro e saí de lá pela graça. A autoridade daquelas palavras é incomparável. O inimigo sabe disso. Por isso tenta fazer com que você carregue o passado como sentença em vez de carregá-lo como testemunho. A diferença entre os dois é a diferença entre ser paralisado pela história e ser impulsionado por ela. Decida hoje como você vai carregar o seu passado, não como peso de vergonha, como evidência viva de que a graça é real e poderosa o suficiente para transformar qualquer história em instrumento de propósito. A mudança de paradigma. Você tem combatido batalhas de gigante com a mentalidade e as ferramentas da sua antiga identidade. E a sua antiga identidade te dizia que você era comum, que os problemas que você enfrentava eram falta de sorte, falta de competência, falta de fé suficiente, que a solidão era rejeição, que o peso era punição, que as traições eram sinais de que você tinha escolhido mal. Chegou a hora de uma mudança de paradigma completa. Paradigma é a lente através da qual você interpreta a realidade. Quando o paradigma muda, os mesmos eventos ganham significado completamente diferente. Os fatos não mudam. O que muda é a interpretação, e a interpretação correta libera o comportamento correto. Com o paradigma antigo, você ora pedindo alívio.
Com o paradigma novo, você ora pedindo capacidade para carregar com autoridade o que foi depositado em você. Com o paradigma antigo, você se desculpa pela intensidade da sua presença. Com o paradigma novo, você entende que a intensidade é parte do chamado e para de diminuí-la para fazer outras pessoas se sentirem confortáveis. Com o paradigma antigo, você questiona se é qualificado. Com o paradigma novo, você entende que a qualificação não vem de currículo impecável, mas de linhagem espiritual. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas começa com uma decisão. A decisão de parar de interpretar sua vida através da lente da vitimização e começar a interpretá-la através da lente do chamado. O limiar onde você está. Existe uma sensação que caracteriza esse momento específico da sua jornada. É a sensação de estar entre dois mundos. O mundo antigo, aquela vida mais simples, mais comum, que às vezes você ainda sente saudade, já não cabe mais em você. Você tentou voltar a ele e não conseguiu. As conversas rasas entediam. As ambições pequenas não te movem. O conforto que satisfazia antes já não satisfaz. Mas o novo ainda não está completamente materializado. Você vê a visão, sente o chamado, mas a manifestação concreta ainda não chegou na totalidade que você sente que está por vir. E esse espaço entre o que era e o que será é desconfortável de um jeito particular. Esse é o limiar, e o limiar é o lugar mais difícil para permanecer, porque a tentação é sair correndo para um dos lados, ou tentar voltar ao que era, ou forçar a chegada do que será antes do tempo. Mas o limiar tem uma função. É no limiar que a identidade se consolida, que você aprende a operar na nova autoridade sem as bengalas das circunstâncias favoráveis, que você prova para si mesmo que consegue manter a fé quando o ambiente não confirma o que você crê. Os maiores gigantes espirituais da história passaram por limiares prolongados. Davi foi ungido rei e depois voltou a cuidar do rebanho. Passou anos como fugitivo antes de sentar no trono. O ungimento foi real no dia da unção, mas o trono só foi ocupado quando ele estava pronto para carregá-lo sem ser destruído por ele. Você está no limiar, e isso é uma boa notícia, porque o limiar vem antes da manifestação, não depois. O que fazer a partir de agora? Preciso ser prático aqui, porque revelação sem direção não transforma. Vou te dar as chaves que precisam ser ativadas nessa fase específica da sua jornada. A primeira chave é o registro. Se você ainda não tem o hábito de registrar seus sonhos, suas visões, as impressões que chegam durante a oração, começa hoje. O profeta que não registra perde material que não volta. Deus não repete infinitamente o que já revelou. O registro também cria um histórico que, quando você olha para trás, revela padrões, temas recorrentes, áreas de enfoque específicas. Isso te ajuda a entender o escopo do seu chamado. A segunda chave é a disciplina da intercessão. Não a oração de pedido, mas a intercessão intencional. Reserve um tempo específico, regular, para entrar no lugar de oração intercessionária. Não porque você precisa cumprir obrigação religiosa, mas porque é nesse lugar que o canal fica limpo e afinado. É onde as palavras proféticas são forjadas antes de serem pronunciadas. A terceira chave é o alinhamento com cobertura espiritual. O profeta solitário é vulnerável, não porque precise de aprovação humana, mas porque precisa de accountability, de alguém com maturidade espiritual que possa confirmar, corrigir ou redirecionar quando necessário. O orgulho espiritual é uma das... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental.
Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.